Ok, minha gente, já de volta, a Vanderlei já está aqui se preparando para daqui a pouco a gente entrar no ar, a Verônica também já está aqui. E antes, deixa eu falar com vocês, um acidente aconteceu no bairro do Alto, na Avenida Alberto Torres, envolvendo nada mais, nada menos do que um motoqueiro. Põe na tela. Está ali a Avenida Alberto Torres, está lá. Um acidente. Aliás, ontem à tarde também teve um outro acidente envolvendo moto. Tá? Como sempre, né, os acidentes aí com moto, e eles se machucam, às vezes perdem membros, braço, perna, são levados para o hospital e alguns morrem, e isso é um prejuízo enorme, as coisas acontecem, e foi esse acidente pela madrugada, e isso vem piorando cada vez mais em Teresópolis. Nosso trânsito está um caos total no trânsito. E não tem jeito, só um projeto de mobilidade urbana. Lei Paulo Gustavo, atenção artistas. Isla, põe na tela. Estamos aqui novamente com a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, para esclarecer mais um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo, lei que está em vigor em nosso município e visa o investimento na cultura. Secretária, conta pra gente um pouquinho sobre os editais. Sim, agora é o momento de lançar, né? Foi o momento de lançar os editais para os nossos artistas participarem e serem contemplados com recurso que veio para Teresópolis, que é o valor de R$ 1.518, e esse recurso está dividido em 2 editais, lançados já há alguns dias, e a gente tem aí até o dia 1º de outubro para a classe artística participar. E quem pode participar? Então, tem 70% desse recurso é destinado, né, conforme a lei, para o audiovisual. E dentro desse edital do audiovisual tem documentário, curta, metragem, tem clipes, tem game. Então tem uma variedade de ações que o artista deve procurar e ver aonde o seu projeto se adapta melhor. O outro edital, que é um valor dos 30%, de R$ 417 mil, são para todas as linguagens da cultura. Música, teatro, dança, artes visuais, artes manuais, povos originários, matriz africana, cultura popular, cultura tradicional. Então, assim, tem para todas as linguagens artísticas. Agora, e sobre a prorrogação que houve, né, das inscrições? Então, o edital ele vai ficar aberto 45 dias, anteriormente estava 30 dias, mas por conta mesmo do pedido da classe, nós estendemos por mais 15 dias, encerrando no dia 1º de outubro, domingo agora. Então, nosso objetivo é divulgar bastante para que todos possam participar, né, e concorrer aí a esse fomento importante da lei Paulo Gustavo, que é uma lei de emergência para a classe cultural. Então é muito importante, né, incentivar o pessoal a vir se inscrever para receber esse benefício, né? Isso mesmo. Divulguem para os seus vizinhos, para os artistas. Tem oportunidade para pessoas somente com CPF ou com CNPJ. É importante que pegue o edital, que leia o edital atentamente para ver aonde seu projeto se enquadra melhor. Temos os canais de comunicação, né, para que as pessoas possam procurar os editais e possam também perguntar, questionar, esclarecer dúvidas, né? Nós estamos na rua Darcy Menezes de Aragão, número 30, e ali a gente atende das 9 às 17, caso você tenha alguma dúvida. Tem um telefone fixo, que é 2742-2918, tem um e-mail também, que é festivais.cultura@teresópolis.rj.gov.br, e também tem um canal do WhatsApp. Ok, então você tomou conhecimento ali que a lei já está aí, a Lei Paulo Gustavo, é só você procura por eles lá na Secretaria de Cultura, porque é o momento de se ganhar, você receber um dinheiro agora. Você tem que ter um projeto, né? Tendo esse projeto, você vai direto na Secretaria de Cultura,
que você já vai tomar conhecimento e de repente você consegue aí esse dinheiro. É extremamente importante para o artista nesse momento. Então, vida que segue. Verônica, vou te dar bom dia, que a gente vai falar também de cultura, e Vanderlei, que já foi secretário de Cultura e tem pleno conhecimento da Secretaria do Trabalho que é feito em Teresópolis. Nosso bate-papo hoje é sobre Tereza Cristina. Bom dia, Verônica. Obrigado. Tá sim. Bom dia, Hélio. Gratidão pelo convite. Bom dia, Vanderlei. Gratidão por esse espaço. Sempre muito querido, muito cheio de carinho. Isso. E esse aqui é o livro. Esse aqui já é o exemplar do Hélio, que eu já deixei com ele. Então, vamos falar sobre ele, né? E sobre o livro do Vanderlei também. Vanderlei Pérez, secretário de Cultura, aliás, é eterno. Fala do... Que nada, rapaz, já fui. Não, mas ué. São essas missões, né? A gente fez Eu tive o privilégio de ser secretário de Cultura num período muito rico da cultura, que foi aquele período ali do Gilberto Gil, né? Que houve uma transformação muito grande. Passou-se a ver a cultura de uma forma diferente. Surgiram então os movimentos de prestígio para o artista popular, para as culturas de raiz, né? As culturas originárias do Brasil, que a gente estava meio que adormecido, e se pensava na cultura muito pelos movimentos da arte, mais da arte clássica, dos grandes espetáculos de dança, de balé, de música, né? E a cultura é muito mais do que isso. Você precisa de ter um movimento realmente que valorize essa forma nossa de viver, que é a cultura. Então, o Brasil, que é um país muito grande e um país muito diversificado culturalmente, precisa de um Ministério de Cultura que olhe para essas culturas regionais, né, as culturas locais que compõem a cultura nacional. Então, esse movimento aconteceu lá em 2009, 2010, e a gente vem percebendo esse reflexo disso, né? Não se falava muito em arte popular antes de 2010, só mesmo aqueles núcleos mais reservados, e agora não, virou um assunto, um tema básico. A cultura hoje se movimenta em função da arte popular. Então, esse movimento que acontece em Teresópolis acontece também nos outros municípios do Estado, no Brasil inteiro, por causa dessa transformação que houve mais de 10 anos atrás. Eu estou vendo o que a gente está vivendo, Verônica, um momento muito rico aqui na cidade. Tem muita gente escrevendo, tem muita gente compondo, tem muita gente fazendo teatro. A Heloísa mesmo, até recebi o material dela ontem, né? Ela escreveu uma peça, Moradas do Pai, e está viajando com a peça. São 5 ou 6 personagens, está viajando, já foi para o Sul, agora vai para o Rio de Janeiro e está saindo em vários lugares, sem ajuda de ninguém, tá? Que ela tentou ajuda e não conseguiu. Mas isso está, assim, numa fase de crescimento em Teresópolis. E não só em Teresópolis, Hélio. Eu acho que isso se dá também por conta desse processo que nós vivemos de pandemia, de ficar internalizados em casa, internados, presos. E eu acho que, por conta disso, muitos talentos surgiram, muitas pessoas, eu escuto isso todos os dias, muitas pessoas começaram a escrever, porque precisavam se ocupar, precisavam expressar os seus sentimentos e as suas visões. Então, no campo da escrita, eu acho que isso explica parcialmente. Foi um canal, uma oportunidade de viabilizar essa... Eu acho que a arte é inata. Eu acho que a capacidade artística todos nós temos. Em algum momento, se a gente conseguir encontrar um canal para isso, ela vai surgir. Agora, em relação a essa cultura que você estava falando, que eu acho que é super importante, essa cultura popular, a gente está tendo em Teresópolis também um fortalecimento da cultura de rua, das artes que se expressam na rua, que não precisam de um palco, não precisam de um espaço específico, elas estão na rua. O slam existem hoje, eu conheço alguns escritores que se apresentam na rua falando, né, falando os seus poemas, os seus trabalhos na rua. E isso é muito bonito de ver também. Eu acho que Teresópolis está num momento muito bonito, assim, de uma efervescência cultural impressionante. Eu fico impressionada com a agenda cultural de Teresópolis. Agora, isso tem que ser... Eu acho que deveria, a Secretaria de Cultura, Proarte, eu acho que todo mundo deveria trabalhar em função disso. Vanderlei, que tem experiência, né? A gente passou por um
a gente está passando por uma mudança da sociedade, né? E na área da literatura, a gente está passando por uma mudança ainda mais complexa, porque ao mesmo tempo que menos pessoas estão lendo, está sendo mais fácil escrever, publicar um livro, né? Que antes eu recebi ontem, o Fernando Luiz é um amigo, a gente tem alguns amigos na internet, o Fernando Luiz eu comecei a relacionar com ele pela internet e depois a gente acabou se encontrando, tal. Ele vai sempre para o lançamento dos livros, ele é muito apaixonado pela história de Teresópolis, é servidor público da Justiça, e ele me mandou um print de jornal de 1984, dando a notícia de que eu estava pretendendo lançar um livro e que já tinha lançado mais de 10 livros de outros autores. Aí ele cita, eu nem lembrava mais, poxa vida, Valdemar Lopes, eu fiz um livro, fiz 2 livros de Valdemar Lopes, eu fiz um livro do Oliveira e Silva, desembargador Oliveira e Silva, da Academia, Marcos Pereira, Silvio Delgado, né? Então, esses são 40 anos atrás, ou seja, o print é de 39 anos atrás, 1984. E naquela época era muito difícil fazer um livro. Era praticamente como que comprar um carro novo, né? Era muito caro, porque tudo dependia das matrizes de tipografia, composição manual de tipos, ou então de linotipo. Não havia ainda a popularização da internet, da fonte TrueType, dessa coisa de composição eletrônica. Era feito, né? Letra a letra. Letra a letra, ou na caixa, ou então na linotipo. Ainda estava passando para a transição da composição eletrônica, ainda com aquele processo de impressora de margarida, impressora, dependendo do EPROM, carregar memória para conseguir imprimir uma fonte de letra, era muito difícil aquele período ali. E como eu dominava, a minha área era a área de gráfica, eu fazia os livros na tipografia, na composição à mão. A gráfica era aqui na reta. Tá, mas letra a letra? Letra a letra. Quanto tempo levava para fazer um livro? A gente levava 2 meses compondo o livro, que eram livros menores também, né? Não era nenhum Coelho Neto de 700 páginas, né? Eram livros menores. Mas esse livro do Valdemar Lopes, 300 páginas, sonetos, uma composição bem arejada, ou seja, até que dependia pouco, né? Compunha ali com 150, 200 sonetos. Na composição você compunha 3, 4 sonetos na parte da manhã, mais uns 3 à tarde. No fim de um mês você estava com a composição pronta e tinha um problema, tem que fazer a composição, imprimir aquelas páginas, distribuir as letras para conseguir ter letra para fazer mais composição, porque a caixa não é infinita, né? O computador você tem milhões de A's, milhões de B's, você tem o vocabulário todo com fartura. E na época da caixa você tinha uma limitação de 50 letras vogais, às vezes 20 letras consoantes, 15, ponto e vírgula tinha limitação. Então você esgotava a caixa, ou tinha outra caixa para começar a compor nela, que era muito raro, ou então tinha que imprimir aquilo, revisar, imprimir, aquele processo de mandar para revisão, autorizar, fazer a segunda prova. Era muito difícil fazer um livro, era uma aventura. Era feito na unha, né? E nessa época de 84 já tinha então lançado, segundo a matéria aí do Teresópolis Jornal, mais de 10 livros, né? Então a gente vai até perdendo a noção das coisas que a gente já fez. Eu sei que eu fazia esses livros, trabalhava em composição manual, mas ter um registro disso é muito interessante. E o Fernando me deu esse presente de me mandar pelo Zap um print dessa publicação. Hoje você tem a facilidade da composição eletrônica, tem a facilidade os programas de diagramação são muito mais práticos, né? A revisão, que você dependia de um professor, um amigo que pudesse revisar o livro para você, que é uma tarefa, tem que ser amigo para revisar o livro de alguém. Para revisar um livro. Né? Porque você acaba mexendo, sugerindo, enfiando o seu dedo ali também. Então, a questão da relação de publicar um livro com texto maçudo depende muito desses amigos, né? E hoje não precisa mais disso. Você passa pelo Word, ele te indica os erros, sugere as possibilidades de erro, de composição, de combinação. Então você tem... o computador te ajuda muito, né? E nós temos as gráficas rápidas, que você pode pedir 20 livros, 50 livros, 100, né? E antigamente você tinha que rodar 1.000 livros, 1.500 livros para conseguir baixar o preço, porque... fazer 100 livros era quase o preço de 1.000, né, proporcionalmente, porque você dependia de todo aquele processo para fazer. E hoje não, você faz 200 livros, dá um tempo, está esgotando, você manda fazer mais 50, mais 100. Então não tem dificuldade de fazer uma segunda edição. Um amigo meu sábado eu encontrei com ele, ele é publicitário, e ele estava me dizendo, você chega lá e fala assim,
eu preciso de um texto, discurso sobre o Jornal Diário de Teresópolis. O computador te dá tudo. Tem esse... Já vem tudo pronto. Mas você diz o que você quer e espera que vai chegar. O fake news, né? É o intelectual fake news, né? Que depende de alguém para fazer para ele e vai produzir um bom texto. Não, agora já tem essa facilidade. Né? Que E comete muitos erros, né? Tem um nome, tem uma sigla para isso, né? Pois fugiu agora. Tem. E tem essa questão também das plataformas digitais. Por exemplo, a Amazon, você manda o livro para lá, né? Você tem que fazer um certo tipo de diagramação, já mandar mais ou menos configurado, você não precisa nem imprimir, é on demand. Então, quem for comprar, quiser impresso, imprime, quem quiser digital, leva digital. Então, é tudo muito mais fácil. Mas agora, vendo você falar, eu estou vendo que realmente é muito mais fácil atualmente. Agora, por outro lado, Vanderlei, continua relativamente caro. Não é algo... Tudo bem que, né, dependendo da gráfica e tudo, você pode até parcelar, enfim. Mas ainda não é... Nesse modelo de livro impresso, a gente ainda tem algumas barreiras. Eu acho que hoje existe uma grande facilidade para audiobook, para o livro digital mesmo, que aí fica bem mais em conta, né? Só que com o livro digital existe uma perda, porque você compra um livro digital e você pode repassar para quem você quiser. Então, eu acho que é uma questão também de facilitar, mas, por outro lado, também dificulta, sabe? Tem sempre os dois lados, eu acho. Essa possibilidade, eu estava procurando, para escrever um livro recentemente, que eu lancei em 2022, O Viagem ao Passado, eu tive que ler muitos livros que ainda não estavam traduzidos em português. E esses livros têm à venda. Eu achei, não tem como, um livro do Liais, por exemplo, de 1860, ter ele à venda, disponível, um exemplar, mas eu vi, eles fazem um livro, edição onde você encomenda, eles te imprimem o livro, eles têm a cópia do livro e vão fazer uma réplica, né? Não é uma edição específica para você, exatamente. Porque eles têm aquele livro pronto já no computador, eles imprimem um exemplar e te vendem um exemplar, faz com encadernação, com capa, montagem, e você recebe o livro praticamente um preço de livro de livraria, não é tão caro. Então você tem essa possibilidade. O livro continua sendo caro, mas nada perto do que já foi. Né? Era muito caro publicar um livro. Né? Era muito difícil publicar um livro. Então, hoje já fica mais fácil publicar. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa possibilidade de fazer o livro só no computador, para as pessoas, para vender pela Amazon, para os outros sites. Né? Então, isso facilita muito. Mas não é um livro. Né? O livro nada foge do físico. Nada como papel. Você pode ter aí 20... 1.000, 2.000, 3.000 livros vendidos digitais, mas aqueles 50, 100 livros que você imprime ele e as pessoas vão guardar na estante, aquele é um documento para o futuro. E o digital não. O digital é efêmero. Isso aí passa, ele some, ele se perde, ele apaga, o HD dá problema. Então, a dificuldade disso sobreviver ao tempo é muito grande. Né? Você tem o cartão postal é uma novidade que surgiu no mundo em 1872. 1872. Em 1880 ele já estava no Brasil, porque nós tínhamos aí o Dom Pedro II, que ele era o fã das novidades. Né? Então, o nosso cartão postal no Brasil começou em 1880. E as imagens do tempo antigo de Teresópolis, 1910, 1900 a 1930, pelo menos, é o período mais raro de fotografias, elas estão nos cartões postais. Porque alguém fez uma fotografia, mandou rodar 1.000, 2.000, 5.000 cartões, e um desse cartão sobreviveu aos 100 anos. Pode ser que ainda tenha alguns aí. A fotografia não tem nada. Eu coleciono cartões postais. Né? Eu tenho um livro contando a história do cartão postal, e para isso eu tive que começar a correr atrás de cartões postais. Eu pensei que tivesse aí eu tinha já alguns cartões
e pensei que tivesse uns 100, 200 cartões postais de Teresópolis disponível. E eu vi que tem mais de 1000. Nossa. É uma coisa louca. Muitos livros têm várias... Muito rico. A Reta... Tem mais de 100 flagrantes da Reta em tempos diferentes em cartão postal. E alguns deles são oriundos de fotografias. As fotografias também sobreviveram. Mas, na maioria das vezes, mais de 90%, só sobrou o cartão postal porque alguém pegou e reproduziu uma quantidade, né? Então, você tem alguns exemplares de livros raros hoje, que são... que vieram de uma tiragem de 2.000, 3.000, que primeiro se fazia uma tiragem mais altas, né? E hoje, com essa coisa do digital e com a coisa da facilidade de se fazer o livro, a pessoa deixa o livro para lá também, não dá muita importância para ele, não tem aquele valor sagrado como tinha nos tempos de 50, 100 anos atrás, né? Então, essas transformações da sociedade que a gente tem que perceber e conhecer até para fazer uma reflexão sobre isso. Mas ainda tem. Só um segundinho, eu tenho que entrar no comercial agora, mas eu tenho aqui já algumas pessoas participando, a professora Rita Mello. Bom dia, Hélio. Verônica dos Anjos fez uma bela coletânea em honra e foi uma honra para eu fazendo parte. Vanderlei Pérez dispensa comentários, parabéns a todos. Isabel Costa do Rotary com a gente e a professora Rita voltou. Já estou para ir ao seu programa, Hélio. Me recuperei da cirurgia. Lançamento do meu primeiro livro infantil que fala sobre daltonismo. Agora eu fiquei curioso, Rita. Por quê? O nome do livro é Chupetinha, a gatinha daltônica. No dia 12, Dia das Crianças, no segundo piso do shopping, Shopping Teresópolis, na livraria Litera. Aguardo vocês. Rita, eu sou daltônico. Eu tenho uma história engraçadíssima sobre ser daltônico, né? A confusão que as pessoas fazem. Deve ser muito interessante, né? E é difícil, é raro você encontrar algumas pessoas. Eu sou daltônico, o Rolf Danziger é daltônico e tem outras pessoas aí, muito raro, mas que eu conheço aí que são daltônicas. E o povo nem sabe o que é isso. O Leandro Coutinho perguntou para o Vanderlei, mas ele responde daqui a pouquinho, porque... Obrigado, Rita. Eu estou curioso mesmo. Vanderlei responde daqui a pouco, prepara o comercial aí. Leandro Coutinho pergunta, será que ainda existe a função de copydesk? Vanderlei vai te responder já e eu vou para o comercial. Lembrando do Centro Gastronômico Recanto, aqui na Reta. Volto já.